Uma boa noite. Que o paz do amado Cristo Jesus habite o coração dos queridos irmãos, para que possam não somente conviver com o bálsamo infinito que é a luz do Cristo, como também para que possam multiplicar essa luz a todos aqueles que habitam a escuridão. Na noite de hoje, queremos fazer uma breve reflexão sobre a Mãe Terra. Muito se fala sobre a Mãe Terra enquanto um fornecedor de recursos para a subsistência das criaturas materializadas na Terra. Se pensa como uma fonte inesgotável de recurso, que independente do que se fizer com ela, ela continuará provendo o necessário para todas as espécies na Terra. Diferente do que muitos pensam, o homem não tem condição de acabar com a Terra. Mesmo que se pense que com arsenal nuclear, bombas e mais bombas, caso o homem quisesse apertar um botão, ele explodiria toda a estrela. E isso é não verdade, por vários motivos. E de outras formas, muito menos plausível, porque se ao homem Deus desse tamanha condição, a Terra já haveria desmaterializado. Mas isso não significa que a Terra é um agente passivo, que recebe todo tipo de agressão e ainda assim continua produzindo tudo o que é necessário. Também não significa que a Terra é alguém que, após meditar, entende que o homem, por sua má condução, precisa de um castigo. Afinal de contas, isso não é amor. Mas a Terra pensa. A Terra é um organismo muito mais complexo do que qualquer homem na Terra consegue imaginar. E pautado no Evangelho de uma forma que o homem ainda não consegue compreender por sua limitação, executa seu dia a dia. E em algum momento, com base naquilo que o homem continua a fazer, pode ser sim que ocorra escassez de recursos, no intuito de, assim como houve recente em pandemia, levar o homem a pensar sobre o que tem feito de talentos que Deus lhe deu. A responsabilidade é de todos. É claro que alguns possuem maior condição de impacto, como, por exemplo, os governantes. Mas isso é só uma questão de ponto de vista. Porque todos não somente podem, como devem fazer mais. Todas as atitudes do dia a dia
seja aqueles que moram ainda apenas no pensamento, seja aqueles que se materializam em ação, todos impactam na Terra. Neste momento em que eu falo, a frequência que eu coloco no corda vocal do médium reflete no meio ambiente em proporção muito diminuta, mas como se fosse um raio que vem do céu e vai até a terra material, pois é energia. Todas as plantas precisam de adubo de energia eletromagnética. Imaginem que para uma planta, pensando no adubo dito orgânico, se o adubo é de má qualidade, o que ocorrerá? A planta desenvolverá menos, a força será menor, a qualidade daquele fruto que se dá é menor, os nutrientes, consequentemente, são em quantidade menor, a nutrição para quem consumir o fruto será menor. Aquele que consome, que se nutre menos, terá menos condição de pensar, de agir. Tendo menos condição de pensar, de agir, irá produzir menos. Produzindo menos, a economia desenvolverá menos. Com menos recurso material, se tem menos progresso. Esse é apenas um exemplo de como que o causa e efeito conecta tudo. Então, quando pensamos, atuamos em cima da nutrição das forças naturais. Quando falamos, mesmo que não tenhamos nada a pensar, porque nem todo falar acompanha grande quantum de energia, mas se nós falamos para alguém. E se eu desnecessariamente incomodo um irmão meu, ele terá o pensamento que fará o mesmo efeito, seja positivo ou negativo, a depender do estímulo que eu der. É claro que sabemos, o intuito não é que sejamos todos paranoicos e ficamos mudos, porque para alguns pode-se chegar à conclusão de que se tem pouco a fazer de bom. Então, melhor ficar calado, por exemplo? Não é essa a ideia. Mas é uma ideia de experiência encarnatória consciente, onde a cada dia nós, espíritos, pensemos mais, ampliemos a consciência quanto ao nosso dever na Terra. O porquê estamos aqui, o que fazemos aqui, como geramos mais ou menos impacto aonde estamos. Essa vivência, experiência consciente, ela é fundamental, porque o inconsciente não deve existir no reino de Deus, porque senão seus criaturas seriam bonecos e bonecas. Mas isso traz consigo responsabilidade. Quando nossa ignorância se reduz, nossa responsabilidade se aumenta. Mas ainda assim, ter amplitude de visão ajuda muito, não só para o crescimento do espírito, como para o benefício de suas ações. Pensem sempre sobre, não existe, mesmo no infinitude, o recurso infinito para aquele que ainda não tem condição de manuseio. Se não temos tudo, é porque ainda não sabemos usar da melhor forma. E o que temos de recurso é proporcional à nossa condição de fazer bom uso. Se nossa condição é limitada, nosso recurso tem que ser limitado. Do contrário, seria desperdício. E desperdício não é divino, é humano. Mas se queremos melhores recursos, devemos nos habilitar a fazer melhor uso. E podemos começar pelo simples pensar, ou podemos começar por outras ações pequenas. Vivemos
num plano de N dimensões que são interligadas. Em cada dimensão, o espírito que o habita pode atuar em pequenas frações, mas que no longo prazo ele mexe com o meio ambiente do qual ele está inserido. Pense em cada um de vocês sobre quais ações realizaram no dia de hoje. E dessas ações, quantos poderiam ter sido um pouco diferentes para beneficiar, direta ou indiretamente, a Mãe Terra em seu ecossistema? É claro que todos acharão oportunidade, porque no Terra, os espíritos que habitam não são perfeitos ainda, é natural. Mas não fazer essa avaliação é perder grande oportunidade de melhorar o mundo em que vivem e melhorar a situação individual para que tenham melhores recursos a partir de melhor condição de uso desses recursos. Então, essa é a grande mensagem que queria compartilhar. Não devemos subestimar as forças da natureza. Como eu disse no início, é muito bonito é muito animador saber que 100% das leis que a Mãe Terra executa em todos os seus reinos é totalmente alinhado ao Evangelho. Do vibrar de uma rocha ao mugir de um animal de maior porte, é 100% alinhado ao Evangelho. E se assim não existe nada errado. Porém, assim como tenho autonomia, tenho responsabilidade. E se não usarmos bem, poderá nos faltar algo que hoje entendemos que é essencial em função de um reajustamento de conduta para que possamos fazer diferente. E como estamos em casa espírita, é importante também convidar os médiuns a uma reflexão importante sobre a Mãe Terra e todos os reinos. Muitas das vezes, algumas pessoas se perguntam: o que mais posso fazer para ajudar no desenvolvimento do planeta? Aqueles que são interessados, eles realmente fazem essa pergunta. E muitas das vezes é um processo mais moroso, demorado. Alguns passam por esse conhecer com mais tempo. Mas o médium, lembrando que a mediunidade é inerente a todos, mas existem aqueles que por força de compromisso já possuem canais um pouco mais abertos. A mediunidade é um canal para transmissão e recepção constante de pensamento. E tudo pensa. Do mineral, ao vegetal, ao animal, ao luminal, ao angelical, ao crístico e outros tantos. Se tudo pensa, e a mediunidade é ponte para o pensamento, através dela é possível comunicar com tudo e com todos. Então, quando pensarem sobre como podem ser mais efetivos na colaboração com o meio ambiente, procurem na natureza, questionem a natureza, conversem com as pedras, conversem com os pássaros, conversem com as águas, porque em tudo a vida e toda a vida vibra e pensamento é vibração. E nisso podem, inclusive, perceber oportunidades que sequer imaginavam. E oportunidades que, às vezes, poderão ainda pensar, muito pertinente, mas eu não tenho condição de fazer nada. É grande, é diferente, é difícil. Mas vocês têm condição de contar para outros que consigam já fazer algo a mais. Compreendem como é belo o conjunto de recursos que nós temos à disposição? Tudo é possível, tudo tem solução. A solução está de qualquer problema está ao alcance de qualquer pessoa. E, portanto, ter acesso e conseguir
entender e conseguir colocar em prática é outra história, porque, mais uma vez, depende da capacidade de cada um com base no que se faz de uso de recurso. Não se pode colocar ouro na mão de quem apenas faz dívida. Tem que ser bom em multiplicar o dinheiro para fazer dele ferramenta de progresso. Como também não faz muito sentido colocar muito saúde no corpo daquele que apenas deprecia o corpo. Então, o merecimento é importante de reflexão, porque para nada há limitação. O médium pode ser um grande protagonista nesse momento em que a Mãe Terra clama por fazer diferença, dos homens fazerem diferença, porque somente um ganhará com isso, que é o próprio homem. O Terra não, enquanto espírito, não precisa da ajuda do homem, muito pelo contrário, por seu condição, ela é protagonista de seu próprio caminhar. Mas o homem precisa dela. O homem, enquanto falamos, é humano, não gênero. É todo humano encarnado na Terra. Vale a pena a reflexão, porque no mundo de cada um de nós que está o nosso próprio futuro, nessa morada que muitos de nós ainda passaremos muitas experiências. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar nessa noite. Espero que possa ter acrescido algo no mente de cada um que ouviu e que ouvirá. Nossa responsabilidade é grande. Retorno após para ouvir, caso tenham perguntas, dúvidas ou reflexões. E os trabalhos seguem na normalidade essa noite. Dá licença.